O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nós ouvimos na primeira leitura esse trecho do livro dos Juízes. Como nós escutamos, infelizmente os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, vivendo a idolatria, cultuando ídolos, falsos deuses, abandonando, portanto, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou aos pais, Abraão, Isaque, Jacó. Eles, portanto, os filhos de Israel, se comprometiam com o pecado da idolatria. Porém, Deus, na sua misericórdia, enviava juízes, homens segundo o seu coração, como guias espirituais, para que, de alguma forma, pudessem esses juízes reconduzir o povo de Israel à fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Os juízes, de alguma forma, eram ministros da palavra de Deus, para que contribuíssem com a conversão do povo de Israel. Irmãos e irmãs, todos nós também, na graça do seguimento de Jesus, todos nós também vivemos uma dinâmica de conversão, porque somos pecadores. Precisamos da graça de Deus, precisamos da graça da conversão, porque também nós, no dia a dia, podemos, infelizmente, pecar contra Deus na idolatria, nos deixando escravizar por coisas ou pessoas, como infelizmente fizeram o povo de Israel, como nós ouvimos na primeira leitura. Deus, na sua misericórdia, sempre nos dá uma oportunidade nova, sempre nos oferece uma oportunidade para que nós nos convertamos. Conversão que significa renúncia ao pecado.
Conversão que significa rejeição à idolatria, rejeição ao mal, rejeição à mentira, à injustiça, rejeição, renúncia à imoralidade. Isso é importante, isso é necessário. Se verdadeiramente nós queremos fazer valer o compromisso batismal, se verdadeiramente nós queremos fazer valer o nosso compromisso com o reino de Jesus. Como nós ouvimos no Evangelho, um jovem procurou Jesus para saber de Jesus o que ele deveria fazer para ter a vida eterna. E Jesus, num primeiro momento, deixou bem claro que aquele jovem deveria viver os mandamentos de Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele confirma que para nós chegarmos à vida eterna, é preciso praticar os mandamentos de Deus. Bem, aquele jovem, creio eu, de forma muito sincera, disse para Jesus: tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta? Que coisa interessante. Aquele jovem, no seu processo de conversão, mesmo praticando os mandamentos de Deus, percebia que faltava alguma coisa. Faltava progredir nas virtudes. Sem dúvida alguma, irmãos e irmãs, que nós todos somos chamados a praticar os mandamentos da lei de Deus. Mas não basta. É preciso alçar voo em nossa caminhada rumo a Deus, alçar voo na vida espiritual, na realização das virtudes, virtudes da fé, esperança e caridade. É preciso alçar voo, realizar a nossa vocação à perfeição no amor de Deus. Por isso, é que não basta em nosso processo de conversão, não basta somente não pecar. Sem dúvida alguma que é necessário não pecar, é necessário renunciar aos ídolos do nosso coração. Mas a partir daí, é preciso, com a graça de Deus, progredir na vida virtuosa, progredir na fé, progredir no amor, progredir na esperança. Jesus reconheceu que aquele jovem, ele não apenas era rico, não apenas possuía riquezas, mas infelizmente ele era possuído pelas riquezas que possuía. E, portanto, vivia o pecado da idolatria em relação aos próprios bens. Quando Jesus disse para ele que ele deveria vender o que ele possuía para dar aos pobres e depois seguir Jesus, aquele jovem foi embora triste. Por quê? Era possuído pelos bens que possuía. Vivia a idolatria do dinheiro. Vivia a idolatria das posses, incapaz de partilha, solidariedade, incapaz de assistir os que mais necessitavam. Ele não teve a coragem de alçar voo. Na vida virtuosa, aquele jovem não teve coragem de renunciar-se a si mesmo, renunciar ao pecado da idolatria, para poder alçar voo no seguimento de Jesus,
na prática das virtudes de fé, esperança e caridade. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, como peregrinos neste mundo, procurando seguir Jesus, procurando alçar voo na vida virtuosa, vamos participar da Eucaristia, do corpo e do sangue de Jesus. Nos vêm as graças que nós tanto necessitamos para rejeitar ao mal, para rejeitar ao pecado, para não nos deixar seduzir pelos ídolos deste mundo, mas para que também pela força da graça de Jesus, Eucaristia, possamos progredir na fé, na esperança, no amor, possamos alçar voo na vida virtuosa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.